Chat do meu coração, pra quem acompanha o canal há mais tempo sabe que eu tenho uma opinião muito forte a respeito de uma coisa que diz respeito ao meu próprio trabalho. É muito dito por aí que a extrema-direita sabe se comunicar. E, sobretudo, a extrema-direita sabe se comunicar nas redes melhor do que a esquerda. Então a gente vê análises do tipo, a direita pegou o timing da internet, o MBL é muito habilidoso com a juventude na internet, a esquerda não sabe se comunicar com o povo. Então, vocês que acompanham o canal há mais tempo sabem que toda oportunidade que eu tenho, eu repito que eu não acho que isso é verdade. Eu acho que isso é uma baita de uma distorção. O que a extrema-direita tem? Vou colocar a extrema-direita logo, né? O que a extrema-direita tem que a gente não tem? Primeiro, dinheiro. A extrema-direita é pesadamente financiada pela burguesia e nós não somos, nós estamos do lado dos despossuídos. Então o que a gente não tem, que eles têm, é dinheiro para fazer esse tipo de comunicação profissional na internet. E segunda coisa que eles têm, que a gente não tem, o Estado. O Estado, gente, a extrema-direita é a defesa do status quo, né? E com o Estado, eles têm uma justiça que tende a fazer vista grossa pros seus desmandos. Querem um exemplo? Em 2025, a gente teve aquele vídeo do Nicolas Ferreira falando sobre a taxação do Pix, que pegou mais números de visualização do que tem de população no Brasil. Logo depois do Mark Zuckerberg falar que ele ia alinhar os interesses da Meta como um todo aos interesses da extrema-direita, principalmente estadunidense. E depois de tudo isso, depois de ter um vídeo falando uma mentira que pegou sei lá quantos bilhões de trilhões de gazilhões de views, ele tá aí fingindo que trabalha como sempre. Numa boa, não aconteceu nada. Então assim, a extrema-direita pode propagar mentira na cara dura e foda-se. Sinceramente, foda-se, não acontece nada. Mas o principal, sem dúvida, e a gente nunca pode negligenciar isso, são os recursos que eles dispõem. Esses recursos fazem com que a direita pareça maior do que ela é. E isso aqui vai ser o fio condutor aqui da live, tá, gente? Os recursos que a extrema-direita dispõe, recursos materiais, financeiros mesmo, fazem com que a extrema-direita pareça maior do que ela é. Mantenham isso em mente. A extrema-direita consegue, com os seus recursos, fazer com que as suas ideias pareçam as ideias de todos. De todos. E como eles fazem isso? Criação de perfil falso e aparelhamento de perfil que não fala de política. E esse é o nosso tema hoje. Bete de amigo de Ciro Nogueira usa perfis de fofoca para promover extrema-direita. Nenhuma dessas palavras está na Bíblia, né? A 7games.bet, também não conhecia, estaria supostamente financiando perfis de fofoca nas redes sociais para pesar a mão contra o governo Lula e blindar a direita. Essa bet é propriedade de um cara chamado Fernando Oliveira de Lima, que é amigo do Ciro Nogueira, senador, e que tinha também proximidade com o Daniel Vorcaro do Banco Master, que tá sempre na cena do crime, né? Qual é um dos perfis financiados pela bet? A Alfinetei. Alfinetei. Que é assim, é uma das variantes verbais da Choquei. Que parece um perfil de fofoca do Instagram que dá notícias sobre subcelebridades e pseudocelebridades. E assim, eu vou dar só o exemplo material, assim, o estudo de caso da Alfinetei, porque é tudo meio igual, tá, gente? Então, eu achei que se a gente ficasse falando de vários exemplos aqui, ficaria meio a mesma coisa, a live. Então, a respeito de perfil de fofoca, o estudo de caso vai ser a Alfinetei, mas tem vários. Tem vários perfis de fofoca que tem a mesma dinâmica. Só com isso aqui vocês já vão entender onde eu quero chegar. E como funciona o esquema, tá? Vamos lá, como funciona o esquema. Entre uma postagem sobre o Neymar e a Virgínia, aparece de maneira totalmente despretensiosa uma postagem criticando o governo Lula ou enaltecendo alguma figura de extrema-direita. Essas postagens, às vezes, têm o logo da 7gamesbet aí, que é essa porra dessa bet maluca, ou não tem, às vezes aparece só a imagem. Vamos fazer o nosso estudo de caso aqui. Então nós temos aqui, Alfinetei. Nicolas Ferreira, o Chico do Neymar incomodou muita gente, 2 pontos. Já o Chico, irmão do Lula, alvo de fraude do INSS, não incomoda ninguém, 1 ponto. 295 mil likes. Primeiro exemplo aqui. Essa postagem usa uma estratégia que a gente pode chamar de por que uma coisa revolta e a outra não? Que é associar o filho do Lula à fraude do INSS a partir não só de uma notícia, mas de uma postagem do Nicolas Ferreira. Aí o perfil finge estar confuso com essa hipocrisia das pessoas, como se fosse alguma coisa que inquieta muito. E não é isso, tá, gente? É dissimulação, isso aqui. Esse perfil sabe muito bem o que ele tá fazendo. É uma coisa daquela ala do por que o Brasil não vai pra frente? As coisas não funcionam porque o brasileiro não se revolta. Se o brasileiro se revoltasse contra a corrupção, que nem ele gosta de futebol, o Brasil iria pra frente. É esse tom que vocês sabem muito bem que cola. E vocês sabem também que, lendo isso, muita gente vai associar os atos do filho do Lula ao próprio Lula. Não é de informação de conhecimento geral que o esquema do INSS começou
a se fortalecer e atingir o patamar. Tem um vídeo aqui sobre isso no canal, tá? Se vocês quiserem ver sobre o esquema do INSS. Esse esquema se fortaleceu e foi para patamares novos durante o governo Bolsonaro. O tom muda com outras postagens, mas a intenção é a mesma. Outro exemplo aqui. Então, a mesma coisa. Kim Kataguiri propõe o fim dos radares escondidos. Projeto também prevê multa proporcional à renda. Então, assim, esse aqui tem o logo do 7GamesBet. É uma publicação patrocinada. E é um tom despretensioso. É uma notícia neutra, é uma constatação de um fato. Kim Kataguiri fala coisa. Agora, vocês que são muito perceptivos, sabem muito bem que a mídia só escolher noticiar uma coisa e não escolher noticiar outra coisa já é ideologia. É assim que as coisas funcionam, é assim que a ideologia mais perniciosa funciona, tá? Outro exemplo aqui. Mesmo sem idade mínima, Nicolas Ferreira aparece entre os nomes mais escolhidos para a presidência do Brasil. Também tem o logo da Bet aqui. Mais uma vez, reprodução de notícia. É um relato de um fato totalmente neutro. Uma coisa despretensiosa. Por que não fala de nenhum outro e só fala do Nicolas? Não sei, mistério. Mistério, não é mistério, tá, gente? A gente tá mostrando que isso aqui é um esquema. Outro exemplo aqui. Falei, alfinetei vai ser o nosso estudo de caso. Nicolas Ferreira, de novo, responde em direta de Janja e expõe casos de violência contra mulheres sobre os quais ela teria se calado por envolverem autores de esquerda. Isso não é defender as mulheres, é defender apenas quem te convém. De novo, e a hipocrisia da esquerda, é por isso que o Brasil não vai pra frente, indignação seletiva, etc, etc. E assim, o tom da postagem é: gerou grande repercussão nas redes, dividiu opiniões. Isso aqui é um outro jeito de enfiar essas notícias políticas de extrema-direita no meio do debate entre o Neymar e a Virgínia. Olha os números aqui, 315 mil likes. Likes, não é visualizações. Percebam como a postagem é construída. É uma postagem condicionada para que o espectador tome o lado do Nicolas Ferreira. Você tem acesso só à metade da informação. A parte que envolve a Janja você não conhece. As pessoas que aparelham essas páginas de fofoca sabem que quem segue página de fofoca costuma não acompanhar a política de perto. São pessoas que costumam não conhecer o debate de forma aprofundada. Então, a pessoa vai ver a notícia só pelo perfil de fofoca e vai já estar condicionada a ver só o lado do Nicolas e pensar: nossa, gerou discussão com apoiadores e críticos. Passa a impressão de neutralidade, mas na verdade já é enviesado. Último exemplo aqui, uma fofoca que envolve o governo Lula. Mãe fica desesperada ao descobrir que filha irá votar em Flávio Bolsonaro para presidente. Eu paguei 500 em imposto, não aguento mais. Um vídeo viralizou nas redes após uma jovem afirmar à mãe que pretende votar em Flávio Bolsonaro para presidente. Segundo ela, a decisão seria motivada pelo fato de não aguentar mais pagar tantos impostos durante o governo Lula. Também, irreverente, gente. Um vídeo viralizou. Uma filha que falou mal do Lula para a mãe petista. Ó, 388 mil likes. Qual que é o golpe aqui? Propagar que o governo Lula incha a máquina pública. É uma conversa que todo mundo conhece de cor e salteado porque ninguém gosta de pagar imposto. Então vocês estão entendendo o que está acontecendo? É um perfil de fofoca que tem uma forma irreverente de: nossa galera, olha o que aconteceu. E à primeira vista nada liga o perfil à política. A maior parte dos posts é sobre subcelebridade e pseudocelebridade, tá? Mas aí pipoca um post sobre política e é sempre enaltecendo a extrema-direita e atacando o governo. Sempre. Isso é feito mantendo o mesmo tom das outras postagens, como se fosse só mais uma fofoca. Ou a postagem só passa uma informação, como se fosse neutra, ou vem com esse papo de gerou repercussão, dividiu os internautas, enquanto mostra só o conteúdo da extrema-direita. Reproduz um vídeo irreverente, tipo essa filha aí zoando a mãe petista. É cringe? É, mas tem 388 mil likes de cringe. Então é uma forma de propaganda isso aqui, enquanto finge que não tá fazendo propaganda. Isso não é menor, gente. A Alfinetei tem 24 milhões de seguidores, patrocinado por uma Bet. Isso aqui é um canhão, não sei nem dizer se é um canhão comunicacional. É maior que isso, sabe? É uma arma nuclear, é uma bomba nuclear comunicacional. O dono dessa Bet é amigo do Ciro Nogueira. E é o cara que foi defendido apaixonadamente pelo Ciro Nogueira na CPI das Bets. Mesmo Ciro Nogueira que falou que tinha restrições com o Bolsonaro porque ele era fascista. Muito difícil. Para mim é. Para o senhor deve ser fácil. Doutor Fernando é um grande empresário do meu estado. Eu conheço ele há muito... Pera aí, ó. Ciro Nogueira sai em defesa de Fernandim OIG. Não é Fernandinho, tá? Não confundir. Fernandim OIG. Em depoimento na CPI das Bets. Vamos lá. Comprometo aqui com a CPI, caso nós decidimos trazer ele de volta, encontrá-lo. É uma pessoa que reside no meu estado. Não, mas então deixemos intimado. Essa dificuldade de se fazer e de encontrar esse rapaz. Esse rapaz aqui poderia ter aqui, não ter falado nada nessa CPI.
Ele tem uma decisão da justiça que o protege, fez questão de tentar ajudar a CPI, demonstrando toda a boa vontade, toda a boa intenção, uma pessoa que está legalizada. Então não tem essa situação de... O cara é gente boa, pô. O cara é pai de família, paga os seus impostos, gosta de cachorro, pô, cervejinha e churrasco no fim de semana pra galera. O cara é gente boa, pô, deixa o menino aí, pô. Coitado do Fernandinho. Fernandinho é inocente, gente. E assim, pra quem esqueceu, Ciro Nogueira foi ministro do Bolsonaro em 2021, o mesmo que falou que o Bolsonaro era fascista. E o Ciro Nogueira tentou aprovar uma PEC pra ajudar o Banco Master, tá? Era uma PEC tão pornograficamente a favor do Banco Master que foi apelidada de Emenda Master, tá? E não foi aprovada, nesse caso. Então, assim, esse cara tá totalmente alinhado ao bolsonarismo. Ele tá alinhado à ala mais pilantra da burguesia brasileira. E olha, gente, que é pré-requisito pra ser burguês, ser pilantra, tá? Quando eu digo ala mais pilantra da burguesia, eu tô falando de bet, de banqueiro, de golpista, tô falando dessa ala, tá? E se vocês acham que isso aqui é um caso isolado, infelizmente vocês estão enganados. E aí, eu falei que de página de fofoca eu ia só usar o caso da Alfinetei, mas saibam que isso aqui é generalizado, tá? Se segurem nas cadeiras porque a gente vai dar outros exemplos desse tipo de coisa. E a gente vai voltar pro longínquo ano de 2016. Como o MBL monopolizou as fábricas meméticas de direita no Brasil. Aqui a gente vai dar um outro exemplo de um outro estilo de propaganda velada. Nessa época, existia uma página de memes gigantesca chamada Corrupção Brasileira Memes, que era muito popular no Facebook. Era uma página que produzia um conteúdo bastante difuso. Meio fora de uma core, assim, era uma coisa meio no meio do caminho, assim. Obviamente tendia pra direita, mas não era muito partidário. Aí o MBL entrou no grupo, eles começaram a comprar umas assinaturas caras e tal, e aí o MBL começou a ter cada vez mais voz dentro da administração da página, até que definitivamente comprou a página. E de novo, primeiro fator aqui, dinheiro, gente. Dinheiro que nós da esquerda não temos. O Renan Santos não é só o dono do MBL, o Renan Santos é da burguesia. Então não se enganem aqui, o MBL sempre teve acesso a recursos. Tirando o dinheiro que a gente não sabe de onde vem, tá? E que eu não vou fazer nenhum tipo de acusação leviana aqui. E aí, o perfil que era acompanhado por milhares de pessoas foi ficando reacionário. Ele deixou de ser aquela coisa meio no meio do caminho e começou a ficar, assim, diretamente reacionário. E os alvos dos memes começaram a virar os políticos de esquerda, né? E os políticos de direita e juízes da Lava Jato eram os heróis, tá? E depois da mudança editorial, a propaganda continua a mesma. A página ainda se vendia como sendo apartidária. Foi uma forma do MBL levar a mensagem para um público que não gostava dele. Muita gente que seguia essa página não gostava do MBL, não tinha interesse em se aproximar desse tipo de política. E aí acabou sendo puxada para dentro desse funil sem perceber. A galera começou a consumir propaganda do MBL sem saber. Essa prática de dominar a página e perfil de meme não é novo. É uma coisa super eficiente que já vem sendo feita há muito tempo no Brasil. É uma maneira bastante discreta de espalhar uma mensagem, de condicionar a galera. O pessoal toma um lado sem saber. Porque todo mundo tem ideologia, não tem como fugir. Essa também não é a única tática da extrema-direita nas redes, porque a gente tem um outro tipo de tática pra direita parecer maior do que ela é. E lembrem-se disso, tá? De parecer maior do que é. Vice-líder do Centrão usou fundo partidário em perfis fakes pra atacar governo. É um cara do Cidadania, que é o partido do Gorbachev brasileiro, que é o Roberto Freire, né? O cara tinha um esquema de perfil fake nas redes sociais. Essa é uma outra estratégia popularizada pela extrema-direita, que é a criação de perfis falsos mesmo, pra criar uma maioria artificial. E aí é que tá, eu vou voltar pra cá. Lembra que eu falei que a Alfinetei tem 24 milhões de seguidores? Eu tenho certeza que boa parte é bot. Tá? É fake, não existe, não é gente. O cara teria usado verbas do fundo partidário para financiar uma equipe, para manter perfil fake que engajava o perfil dele e disparava postagem contra o governo. É uma estratégia extremamente eficiente, muitas pessoas discutem política nas redes sociais e sentem que são minoria. A internet, ela tem a capacidade de criar câmaras de eco, gente. Porque você vê 100, 200, 300, 1000 pessoas falando a mesma coisa e você começa a questionar a sua própria sanidade. Você vai lá, faz um comentário contra o Bolsonaro. Aparece 300 doidos de bairro te xingando, fazendo comentário a favor do Jair. Você começa a pensar, o mundo enlouqueceu. Todo mundo tá a favor do Jair. Eu sou minoria. Ou talvez pior, eu devo estar errado. É uma estratégia que ajuda a melar umas pesquisas de menção em rede também, que se tornaram bastante populares no jornalismo mequetrefe dos últimos anos.
que é ver o que tá em trending topic do Twitter, apesar do Twitter ser uma das menores redes do Brasil. Um jornal vai pesquisar se a maioria das menções sobre um tema são positivos ou negativos. E aí os perfis falsos colocam um peso gigantesco para as menções que favorecem o fascismo. Dá uma impressão artificial de maioria. E, pior, causa um desânimo em quem é de esquerda. Causa um desânimo, assim, de gente que é cronicamente online de esquerda. Que eu tenho certeza que muita gente vai se identificar aí no chat porque estamos na internet. E é graças a esse tipo de coisa que esquerdista que vive no Twitter fica com medo de fazer trabalho de base. É uma coisa muito eficiente. Às vezes o esquema dá uns bugs engraçados. Vamos mostrar o exemplo clássico aqui. Carla Zambelli, sem conseguir dormir com dor no corpo. Peço orações, amo vocês. Carla Zambelli, força e muita força. Você é a nossa representante. Verde, coração amarelo, bandeirinha do Brasil. O administrador do perfil fake esqueceu que estava logado no perfil da Zambelli e isso aqui acontece o tempo todo, tá, gente? Tem um caso clássico de um republicano lá dos Estados Unidos, que ele esqueceu de trocar pro perfil fake e ele falou: como um homem gay negro, eu digo que o Obama não significa nada pra mim. E era o perfil de um cara branco dos republicanos, assim. Ele esqueceu de trocar. Então é um clássico. Como um cara gay negro, Obama não significa nada. E o cara... Enfim, fragmentada, exatamente, fragmentada. Desde que o Bolsonaro começou a pré-campanha para presidente da primeira vez, o uso de bots e perfis fakes fez parte da estratégia dele. Que é uma estratégia que veio diretamente do estrategista do Donald Trump. Estudo aponta para automação no envio de mensagens e orquestração entre grupos de zap pró-Bolsonaro. De novo, crime acontece e nada ocorre, né? Crime ocorre e nada acontece, falei errado. Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo fizeram um estudo que aponta que mais da metade dos tweets pró-Bolsonaro era robô, era bot, não era gente. 23,5 mil usuários não humanos impulsionando hashtag a favor do Bolsonaro. E isso aqui, esse estudo foi feito em 2022, quando o Bolsonaro já era presidente e foi no comecinho da pandemia. Aí isso aqui, gente, vai entrar na categoria Se a Suede me fez ver, vocês vão ver também. O que aconteceu no Brasil foi isso aqui. Eu sou o robô do Bolsonaro. Robô do Bolsonaro. Eu sou o robô do Bolsonaro. Eu sou o robô do Bolsonaro. Eu sou o robô do Bolsonaro. Prazer, eu sou o robô do Bolsonaro. Robô do Bolsonaro. Robô do Bolsonaro. Eu sou o 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 robô do Bolsonaro. Prazer, robô. Eu sou robô do Bolsonaro. É melhor já ir se acostumando. Eu sou o robô Bolsonaro. Voto impresso, já. Robô do Bolsonaro, que ninguém rouba não. Robô do Bolsonaro. Vocês vão ver até o final. Vocês vão ver até o final. Ó, a família toda reunida. A família toda reunida depois da macarronada de domingo. Foi pra área de convivência do condomínio, né? Claramente eles estão na área de convivência do condomínio. Aquela parte que fica atrás da garagem, sabe? Pra gravar um vídeo em gloriosos 240p. Pra trazer pra vocês um patrimônio imaterial da cultura brasileira. Eu acho que eu perco mais ou menos um mês de vida quando eu vejo esse vídeo cada vez. Top 10 momentos nos quais a liberdade de expressão foi longe demais. Isso aqui é abuso da liberdade de expressão. E aí, a gente teve os robôs do Bolsonaro, literalmente os bots, né? Espalhando mentiras sobre cloroquina, isolamento social e vacina. A coisa que gerou o holocausto aí que a gente teve na pandemia, gerou o genocídio, né? Então, uso de bot, eu acho que eu preciso falar isso pra vocês, uso de bot pra espalhar fake news é crime. Mas o Bolsonaro e a extrema-direita fazem isso de forma ininterrupta e ninguém é punido. E vocês acham que a gente pode fazer isso? Vocês acham que a esquerda pode fazer isso? Mesmo se for, não, janonismo cultural. Vai lá, tenta. A gente não deixa de fazer só porque é imoral. É porque também não dá. Não tem como. O Jair Bolsonaro nunca foi punido por fake news. O Carlos Bolsonaro é comprovadamente o articulador dessa estratégia eleitoral criminosa. O robô do Bolsonaro saiu daquela cabeça imensa do Carlos Bolsonaro. PF identifica Carlos Bolsonaro como articulador em esquema criminoso de fake news. Isso foi em 2020. Sabe o que aconteceu? Porra nenhuma. Não aconteceu nada. É o que eu falei no começo do vídeo. A extrema-direita conta com mais recursos e com a impunidade. Se o Bolsonaro não tivesse tentado um golpe de Estado ridículo, ele estaria solto. Mesmo sendo responsável por várias mortes na pandemia e mesmo sendo comprovadamente uma pessoa que usou estratégias ilegais. A impunidade foi tanta que ele usou a mesma estratégia criminosa 2 vezes. Robôs impulsionam no Twitter evento eleitoral de Bolsonaro, aponta estudo. Pra que cometer crime uma vez se você pode cometer crime 2 vezes?
Teve um monte de bot usado para impulsionar a hashtag Capitão do Povo vai vencer de novo. Isso foi o lançamento da campanha dele para a reeleição. Segundo esse levantamento aqui, 46% dos usuários que puxaram a hashtag não eram humanos. Isso é crime, tá, gente? Isso é uma estratégia eleitoral proibida. Segundo a legislação, você pode impulsionar o conteúdo, mas tem que ser registrado e os recursos têm que vir da campanha ou do partido. Tem que ser aquele impulsionamento feito pela própria página, que você paga para impulsionar. Isso tem que ser prestado, tem que ter a prestação de contas pro TSE. A campanha do Bolsonaro foi punida ou impugnada por causa disso? Lógico que não. Ele fez isso e fez 2 vezes e foda-se. E hoje em dia, com o IA, gente, vocês podem apostar que vai ser isso multiplicado por 1000. Flávio Bolsonaro publica vídeo com IA contra Lula em resposta à resolução do PT para as eleições. É um vídeo de IA da equipe do Flávio Bolsonaro ligando o Lula e o filho do Lula ao escândalo do INSS. Leva a gente pro começo do vídeo. Perfil de fofoca também faz isso, só que de forma indireta. Vocês estão entendendo como a extrema-direita usa várias táticas para criar um ambiente onde a informação é muito controlada? O Flávio Bolsonaro publica um vídeo de IA, os perfil de fofoca financiado por Bet de forma descompromissada republica o vídeo. Perfil político e de fofoca estão fazendo a mesma coisa. E aí isso vira uma câmara de eco. A gente precisa prestar muita atenção em perfil de fofoca e perfil de meme shitpost, tá? Agora eu quero até trocar a câmera pra falar uma coisa pra vocês. Eu quero dar um recado muito importante aqui. A gente falou de muita coisa aqui nessa live. Falou de como a extrema-direita tem mais recursos, tem impunidade, consegue fazer essas campanhas de maneira desleal, vamos colocar dessa forma. Mas eu queria falar uma coisa muito importante e vindo de uma pessoa que trabalha com internet, talvez vocês levem em consideração. Não se deixem pilhar por conta disso. Não se deixem pilhar por conta disso. O ambiente de internet é muito violento. Às vezes a gente passa tempo demais nas redes, a ponto de achar que as redes são uma fotografia realista da vida real. Teve uma live aí que me surpreendeu muito quando a gente começou a conversar sobre trabalho de base. Eu vi muita gente aí no meu chat falando sobre como tinha medo de fazer trabalho de base, tipo vender jornal, por exemplo, como os camaradas da UP fazem. E o pessoal falou que tinha medo de apanhar dos trabalhadores. Primeiro, é muito esquisito isso, porque trata trabalhador como se fosse bicho exótico. Como se trabalhador fosse uma coisa meio que fala outra língua, tá? Eu fiquei muito chocado com isso na época. E eu acredito que isso é excesso de tempo de tela mesmo. Eu acredito que isso é passar muito tempo nas redes sociais. De achar que as redes sociais são um reflexo direto da realidade. De ver essa câmara de eco no Twitter, no Instagram, etc. E achar que isso é a verdade inteira. Não é só uma fotografia parcial, enviesada e controlada das redes sociais. Que não são neutras. Tá. Então é importante a gente lembrar 3 coisas. Eu quero levantar 3 pontos aqui. Primeiro, atrás de uma tela todo mundo é machão. Atrás de uma tela todo mundo é corajoso, bravateiro, diz coisa que não diria na rua. Eu vejo isso no meu próprio chat. Às vezes gente do chat é extremamente mal educada comigo porque atrás de uma tela todo mundo é corajoso. Então a vida real não é assim. As pessoas não têm o direito de serem anônimas como elas são na internet. Segundo, gente, vocês são trabalhadores, pelo amor de Deus. Quem tava falando que tinha medo de falar com um trabalhador na rua, vocês são trabalhadores ou vocês são burgueses, por acaso? Os pais de vocês, tio, tia, avó, avô, todo mundo é trabalhador, pô. Tá todo mundo falando a mesma língua. E por último aqui, a extrema-direita infla artificialmente os números nas redes. A extrema-direita faz parecer que ela é maior do que ela é de verdade. Isso quer dizer que a extrema-direita não é grande? Não, não é isso que eu tô falando. Ela tem sim uma parcela do público eleitor e tem sim movimento de massas. Mas nas redes, isso dá a impressão de que é irrecuperável. As redes dão a impressão, pelos números inflados, de que o Brasil já era. E isso não é verdade. Isso não é verdade, gente. Isso é uma câmara de eco criada para parecer que a coisa tá irrecuperável. É justamente isso que a extrema-direita quer que nós de esquerda pensemos. Pensemos, falei errado. Eles querem que a gente tenha medo de sair de casa, que a gente acha que a gente é menor do que a gente é de verdade, que a gente fique desanimado, que a gente abandone o barco. A gente não pode pilhar com essas coisas, não pode deixar isso entrar na nossa cabeça. Olha os números, gente. Metade dos perfis que impulsionavam a hashtag bolsonarista era bot. Metade dos perfis não existia. A gente precisa de gente na rua, a gente precisa de gente falando com mais trabalhadores. A gente precisa deixar de achar que política só se faz em rede social. Deixem de achar isso. A direita não acha isso. Eu trabalho com internet, com política na internet. Eu não acho isso. A Soberana é a minha organização que trabalha com internet. A Soberana não acha isso. Ter medo de falar com o trabalhador é ter medo de falar com o seu semelhante. É ter medo de falar com a sua própria classe. Todo mundo tem praticamente os mesmos problemas. É o medo de fome, medo de desemprego, medo de falta de perspectiva, medo de não conseguir pagar o aluguel. São os mesmos medos. É muito fácil estabelecer vínculo com isso.
Não exotizem os trabalhadores que fazem parte da mesma classe que vocês. E eu vou repetir aqui uma coisa que é muito importante todo mundo ouvir. A classe trabalhadora não está dominada pelo fascismo, gente. A classe trabalhadora está sendo disputada pelo fascismo. Se a classe trabalhadora tivesse dominada pelo fascismo, o fascismo não precisava fazer um trabalho hercúleo de propaganda pesadíssimo, frequente, incansável, para continuar disputando os trabalhadores. Porque o fascismo sabe que tem que mentir para conquistar os trabalhadores. O fascismo sabe que tem que apelar para pautas morais, porque pautas de classe ele não oferece. E a gente não. O nosso lado tem uma vantagem que eles nunca vão ter, e não vão ter por conta da sua própria estrutura de classe. A gente tá certo. A gente tá do lado verdadeiro. A gente tá do lado de quem é despossuído. A gente tá do lado de erradicar a exploração do homem pelo homem. O lado de preservar a existência da vida na Terra. Essa vantagem eles não têm. É por isso que o trabalho deles tem que ser constante, tem que ser gigantesco, tem que ter essas proporções superlativas. Porque se não for assim, eles perdem a classe trabalhadora toda pra verdade. Então, gente, se nós não tivéssemos do lado certo, se nós não estivéssemos com a verdade nas nossas mãos, não era nem pra gente existir, porque tá tudo contra a gente. A estrutura do Estado e a estrutura do domínio dos meios de produção tá toda contra a gente. E a gente existe, e persiste, e conquista os trabalhadores. Por quê? Porque a gente tem a verdade do nosso lado. Então esse medo que você tem de fazer trabalho de base, de ir pra rua e conversar com o trabalhador, é a extrema-direita ganhando a sua cabeça, mesmo que você não perceba. É a extrema-direita convencendo você de que você tá isolado, de que você perdeu a disputa, de que já era, de que o trabalhador é uma coisa irrecuperável. E não é verdade. Então não tenham medo, gente. Medo é normal, mas medo a gente não se deixa vencer por ele. E por favor, não caiam na armadilha da internet. Não achem que a internet é um reflexo da realidade. Também, tampouco achem que as eleições e o parlamento burguês são reflexo da realidade. As pessoas costumam olhar para o parlamento burguês, ver aquela bancada de 350 deputados federais do agro e achar que o Brasil está completamente perdido. Aquilo não é um reflexo de como os brasileiros pensam. Aquilo é um reflexo de quem é dono dos meios de produção. Aquilo é um reflexo econômico, não é um reflexo ideológico da população. O voto ideológico é muito pouco comum na sociedade brasileira. O voto ideologicamente consciente, o voto ideologicamente orientado. As pessoas votam por medo, votam por desinformação, votam por propaganda, votam por uma miríade de razões. Votam por pressão. O parlamento é um reflexo direto de quem detém os meios de produção. Qual é um dos setores mais economicamente pesados da economia brasileira? O agronegócio. É por isso que eles têm a maior bancada. É um reflexo disso, é do poder econômico, não é da ideologia. Não é porque a maior parte da população pensa como o agro. Votou conscientemente a favor do projeto do agro. Não é isso. É o reflexo do poder econômico do agro. Então, por favor, não deixem esse medo conquistar vocês. Podem ter certeza de que vocês estão do lado certo, de que a gente tem a verdade e de que a maioria da população só tem a ganhar, maioria, quando eu falo maioria, 99,9%, tem a ganhar com o nosso projeto de existência na Terra, não digo nem de sociedade, porque a destruição da natureza é mais importante do que nunca agora. A ideologia da classe dominante não determina a ideologia do povo, é que determinar é uma palavra que faz parecer um pouco mecânico. Ideologia é uma coisa um pouquinho mais difícil de definir. Foi um dos verbetes mais difíceis de fazer do glossário, tá? Cada autor define ideologia à sua maneira. Ideologia é uma coisa que não tem definição única. Qual é a grande diferença entre a ideologia burguesa e a ideologia proletária? Porque nós também temos ideologia. Nós temos uma ideologia revolucionária. A nossa ideologia pode se reconhecer como ideologia. Ela tem a capacidade de tomar autoconsciência. A ideologia burguesa não tem a capacidade de se reconhecer como ideologia. Porque se ela se reconhece como ideologia, ela cai em contradição. Ela mesma não tem autoconsciência. Então, porque nós temos a capacidade de compreender a nossa ideologia enquanto ideologia, nós temos a capacidade de não, primeiro, cair nas suas armadilhas e, segundo, aperfeiçoá-la. Torná-la mais completa, mais potente, mais revolucionária. Porque se a ideologia burguesa se perceber enquanto ideologia, ela tem que chegar à conclusão de que a própria burguesia como classe não deveria mais existir. Então o limite da ideologia burguesa é o limite de classe dela. Isso faz com que os próprios burgueses acreditem piamente no que eles estão falando. São os próprios burgueses realmente acreditando que eles querem o melhor para a humanidade. Essa é a própria ideologia deles limitando a visão de mundo deles. Explica melhor? Pensem no seguinte.
A ideologia burguesa é o sustentáculo intelectual, propagandístico da superestrutura da burguesia. A sua dominação material é a propriedade privada dos meios de produção. Se a burguesia se entender como classe, ela também entende que a própria propriedade dos meios de produção, propriedade privada dos meios de produção, a exploração da classe trabalhadora e o domínio do capital sobre a produção gera fome, desemprego, falta de moradia, destruição da infraestrutura, guerra e, em último caso, destruição da natureza. Em último caso, eu digo em caso mais profundo, tá? Não menos importante, mas mais profundo. Então, se a burguesia entender a sua ideologia como um domínio de classe, ela ia ter que perceber que ela é a classe que vai tornar a existência na Terra impossível. Ela ia entender que é a existência dela como classe que causa a pobreza, que causa as guerras, que causa a desigualdade, que destrói a natureza. Então, se a burguesia se perceber enquanto classe, tomar consciência da sua própria classe e perceber que a sua ideologia é ideologia, ela teria que necessariamente chegar à conclusão de que ela não deveria existir. Eles sabem, nem sempre, gente. Nem sempre. Eles não entendem. Porque ideologia é uma maneira de organizar a visão de mundo. Muitos dos burgueses realmente acreditam que estão do lado certo. É por isso. E por que eu tô salientando isso? Porque a gente não pode esperar o bom burguês. Mesmo se o burguês tiver a melhor das intenções, a sua própria posição de classe impede ele de fazer alguma coisa a respeito. E não tem como ela não se importar, porque é a própria dinâmica da sua própria classe que gera as crises que arruinam a própria burguesia de tempos em tempos. As próprias bolhas, as próprias destruições de tecido produtivo, a própria falta de realização do capital de tempos em tempos é desenlace da própria dinâmica da propriedade privada, e os próprios burgueses são fodidos por isso e eles não sabem. Eles não sabem. Então, nós podemos perceber a nossa ideologia enquanto ideologia. Nós podemos perceber que a nossa ideologia é a maneira como a gente organiza a nossa visão de mundo. A gente sabe que é impossível aprender a realidade no seu todo. É impossível. E por isso o nosso cérebro toma atalhos. Qual é o nome desse atalho? Ideologia. Todo mundo tem. Porque ninguém sabe a realidade inteira. Não tem como, a gente não tem cognição suficiente para isso. Só que nós podemos falar, a nossa ideologia é ideologia. A gente sabe que a gente está percebendo a realidade a partir do olhar do marxismo-leninismo, do olhar do comunismo. A gente sabe disso. E ao saber disso, ao perceber isso, a gente consegue não cair nas suas armadilhas e aperfeiçoá-la. Porque isso é uma condição humana. A gente tem que ter ideologia, principalmente numa sociedade de classes. Porque todo mundo precisa tomar decisões políticas. Independente do quanto você conhece sobre o mundo, você precisa tomar decisões políticas. O tempo todo. E o que orienta essas decisões políticas é, na maior parte das vezes, a sua ideologia. É um atalho mental que a gente toma. E isso é inevitável. É a transformação de uma visão de mundo na prática concreta necessária. Independente de você gostar ou não, eles não percebem, não é ser um pouco benevolente com eles, não é isso. Dizer que eles não percebem é demonstrar como eles estão submetidos a uma totalidade. Porque dizer que ele percebe e não se importa faz parecer que a dinâmica de classes é uma dinâmica moral. Faz parecer que a burguesia faz o que faz porque ela é cruel. E não é isso. Ela até pode ser cruel, mas ela não faz isso porque ela é cruel. Ela faz isso porque ela também está submetida à ideologia de classes da nossa sociedade. Exato, o capitalista é subserviente à dinâmica do capital. A dinâmica do capital independe das vontades dele. E a própria ideologia dele justifica isso. Não percebe que isso é um atraso para a humanidade. E que isso, às vezes, é até uma bomba relógio para ele próprio. Então, se um burguês tomar consciência de classe, se ele perceber enquanto classe no mundo e perceber que a sua visão de mundo é ideológica, ele chega à conclusão de que ele não deveria existir. Ele percebe que enquanto ele continuar existindo, ele é a causa. Então, para além do é bonzinho, é malzinho, isso não deve ser parâmetro pra gente em nenhum momento. O que eu quis dizer quando eu falei a burguesia tem consciência de classe não era nesse sentido. Eu quis dizer a burguesia tem eu devia ter fraseado de uma maneira diferente. A burguesia tem solidariedade de classe. É melhor... Obrigado pelo alerta, inclusive, para eu não causar essa confusão. O que eu quis dizer é a burguesia tem solidariedade de classe. Ela sabe que ela faz parte de uma classe. Ela sabe quem são seus semelhantes. Agora, se a gente tá falando consciência nesse sentido mais hegeliano, vou usar o termo pedante, aí não tem como. Ela entende os seus interesses de classe. Ela tem solidariedade de classe, é isso. E por que eu digo solidariedade de classe? Porque no capitalismo não existe só concorrência entre mercadorias, existe concorrência entre trabalhadores também. Então, muitas vezes os trabalhadores são empurrados por uma dinâmica de não ter solidariedade de classe entre si. A primeira maneira de tentar superar essa competição entre trabalhadores é o sindicato.
O Marx fala isso. O sindicato é uma tentativa de superar a concorrência entre trabalhadores, que eles percebem que tem. Por isso que nós temos os sindicatos e as comunidades fraternas, as associações de fraternidade. Eles sabem que são burgueses, eles sabem que eles são os donos do meio de produção. Mas para se entender como classe, você tem que entender a totalidade. Você tem que entender o que é capital, quais são as consequências do capital, o que é trabalho assalariado, o que é mais-valia, o que é a circulação do capital, o que é realização do capital, como se forma a taxa de lucro. Isso tudo forma uma totalidade que os burgueses estão cagando para entender. Os burgueses só falam na língua do salário e do lucro, só. Todos esses outros fatores internos do mecanismo da burguesia que dependem de uma visão de totalidade, eles não entendem. O que eu disse solidariedade de classe ele sabe que ele faz parte de uma classe. Que às vezes o trabalhador não sabe que ele é trabalhador, tá? Tem trabalhador que acha que é empreendedor, tem trabalhador que acha que é pequena burguesia, tem trabalhador que acha... Não, eu não sou que nem vocês, não. Eu não sou CLT, então eu não sou trabalhador. O burguês sabe, ele sabe que ele é burguês. E ele sabe quem é também. Mas ter consciência de classe não é só se perceber enquanto uma classe. Tampouco, se você se entender como trabalhador, não necessariamente você tem consciência de classe. Porque o próprio Marx diz que o proletariado, ele tem uma missão histórica. O proletariado, que é o produto mais genuíno do capitalismo, tem a missão histórica de conduzir a superação da exploração de todas as classes. A classe média sofre muito disso? Depende do que você chama de classe média, sim. Que é quem é assalariado, mas ganha um salário um pouco mais alto. Agora, se a gente fala de classe média que tem o pequeno negócio, tem o pequena propriedade, que é uma classe assim que tem funcionários e tal, que aí por uma questão de quantidade de renda pode se equiparar a quem ganha salários altos, a gente tá falando de outra coisa, porque ter a propriedade muda bastante a maneira como você enxerga o mundo. Porque é uma classe super vacilante, a que é pequena proprietária. Ela se vê oprimida pela burguesia, então é o dono do mercadinho que se vê massacrado pelo Carrefour, ao mesmo tempo que ela tem interesses de propriedade. Então ela fica bem no meio, ela mistura os dois interesses, assim. E aí a ideia é criar uma condição no qual o proletariado está suficientemente organizado a ponto de que a pequena burguesia não tem escolha a não ser tomar o partido da revolução. Ela é uma classe que tem que ser atraída. Ela não pode ser dirigente. Porque quando o assunto é opressão da burguesia, ela até concorda, mas quando o assunto é expropriação de propriedade, ela vai discordar. Qual autor diz isso? Diz isso o quê? Eu pensei em vários aqui, de muitas coisas. Sobre pequena burguesia, Marx, Lenin, os dois falam bastante sobre. O Mao fala também em textos. Sobre consciência de classe tem o clássico do Lukács, né? Que é o História e Consciência de Classe. Tem o texto clássico do Bukharin, sobre classes também, que é um manual de filosofia lá da União Soviética. E tem um estudo bem, apesar de ser um autor que eu tenho muitas discordâncias, um estudo bem complexo sobre classes do Nikos Poulantzas. Deixa eu ver o nome do livro. É Poder Político e Classe Social. É um texto bem... Esse é complicado, esse é um texto mais avançado, assim. E, de novo, eu tenho bastantes discordâncias com o Poulantzas. Você participaria do 30 contra 1? Eu prefiro levar 30 tiros. Bom, recados finais aqui. Terminei o glossário, tá em pós-produção. A gente vai lançar provavelmente esse mês, depende do quanto o menino Wilker vai demorar pra editar. E aí eu vou novamente pedir pra vocês divulgarem o máximo possível, porque esse glossário tem uma finalidade política, que é a formação de militantes e novos militantes, possivelmente. O canal é financiado pela Apoia-se, apoia.se/História Pública. Estamos aqui todas terça e quinta às 3 da tarde, se a energia elétrica permitir. E hoje é terça-feira, semana praticamente encerrada. Um beijo pra vocês, nos vemos na quinta-feira pra falar sobre... Eu não vou lembrar o tema. Qual é o tema? Não lembrei, esqueci o tema que a gente levantou. Mas enfim, e fiquem aí pra ver o tema mistério, né? É o bolo de carne surpresa da vovó. E beijo pra vocês, tomem água e tenham consciência de classe.